Estamos na terceira parte do vídeo. Você que acompanha aí, nós estamos na terceira parte do vídeo, capítulo 7, versículo 3 de 1 Samuel. Né? Se contudo o vosso coração vos converter ao Senhor, arrependimento de pecados e a expressão de lealdade ao Senhor eram pré-requisito para a restauração da bênção divina. Deuteronômio 30, 1 ao 10, 2 Crônica 7, 14. Então Deus estava querendo aqui que, se com todo o coração, né, o povo ali se arrependesse e se convertesse, dessa expressão ali de lealdade ao Senhor. Esse era o requisito que Deus queria do povo de Israel, para restaurar a bênção divina, né? É como nós no dia de hoje, o Senhor quer nos abençoar, mas aí é necessário a gente se voltar para Ele, que nem diz lá nos evangelhos, que fala que, o evangelho de Jesus fala que se nós procurar o reino de Deus e a sua justiça, demais coisas vos serão acrescentadas. Então, como eu falei, as bênçãos de Deus depende da nossa obediência. Se nós obedecer a Deus, Deus concede as bênçãos para nós, né? É que nem eu falei, se você obedecer ao seu pai, à sua mãe, se você estudar, se você fizer faculdade, se você seguir os seus sonhos, aí você vai conseguir aquilo que o seu coração almeja, aquilo que você deseja, né? Mesmo que hoje tudo é pelo estudo. Se você estudar, você adquire as bênçãos, né? Adquire as bênçãos. Mas tem pessoas que nem é evangélico, né? Não é crente, não é nada, mas ela é abençoada. Ela tem a casa dela, ela tem o carro dela, ela tem a empresa dela, tem as coisas dela, tem as coisas dele. É isso dela. Aí porque eu estudou, procurou por onde, né? Fez por onde. Agora, se você ficar de braço cruzado, aí não vai, né? Tem que estudar, tem que fazer cursos, tem que se formar, enfim, fazer faculdade, e é assim. Aí Deus abençoa, né? O povo naquela época ficava dependendo só da Arca da Aliança, tá entendendo? E não se prevenia, não fazia a sua parte, né? Então nós vemos aqui no capítulo 7, versículo 14 de 1 Samuel, a expressão deuses estranhos é um termo genérico para ídolos de Canaã, né? Astarodes era um plural do nome das deusas da fertilidade, sensualidade e guerra. Os rituais ligados à adoração a ela normalmente envolviam prostituição sagrada, rituais sexuais, e nos tempos cananeus eram designados a garantir que os deuses tornassem a terra fértil, boa para o plantio e para os animais, né? 1 Samuel 7, 1 Samuel 6, 21, Salmo 132, versículo 6, né? Aqui fala, né? 2 Samuel 6, 4, o outeiro. A casa de Abinadab em Gerba dá a entender que só seus filhos Uzã e Aion estava preparado para levar a arca a Jerusalém, né? Quando Davi veio buscar a arca, está lá em Salmos 32, versículo 6, 2 Samuel 6,4, né? Fala que é um campo do bosque, local da arca.
e Kiriat Jearim, Geba, né, que ficava na parte nordeste, né? Ficava na parte nordeste e esse lugar ficava num campo, tipo um campo, era um campo de bosque, né? Um campo de bosque, um outeiro era onde ficava a casa de Abinadab e onde ficava em Geba, onde ficava a Arca da Aliança, né? E seus filhos, dois filhos, Uzan e Aiô, eram os responsáveis pelas arcas. Eles eram sacerdotes, são sacerdotes, né? Eles eram responsáveis pela Arca da Aliança. Inclusive na época que Davi mandou pegar a arca para levar para Jerusalém, foi eles que vieram trazendo a arca, né? Foi eles que vieram junto com a arca. Então mostra que nem naquele tempo havia sacerdote preparado, nem na época de Davi, depois de 100 anos, não havia sacerdote preparado para levar a arca. Porque eles tiveram que sair da sua cidade para levar a arca lá para Jerusalém. Eles estavam um pouco longe. Ó, Deus atribui ao homem a responsabilidade, né? A responsabilidade. Eva comeu a fruta e quem Deus cobrou foi Adão. Então nós vemos que Eva comeu a fruta e Deus cobrou de quem? De Adão. Então, naquela época, desde a criação, o homem era o chefe da casa, né? Que nós estávamos falando naquela hora, o chefe da casa. Jó fazia sacrifício pelos filhos. Os filhos de Jó fazia coisas erradas, né? E Jó fazia os sacrifícios por eles, pelos filhos dele, né? Na passagem lá de Jó várias vezes faz sacrifício pelos seus filhos, né? Pelos pecados dos seus filhos. Se seus filhos tivessem feito alguma coisa de errado, para Deus perdoar. Então, o homem era o chefe da casa, né? Por isso que na passagem de Maria, quando Jesus chega na casa de Maria e de Marta, Marta está com os afazeres lá da casa, porque naquela época, quando chegava uma visita, os filhos, a mulher, o empregado, ou seja quem for, não ficava no meio da conversa lá, não ficava no meio da visita lá com o dono da casa, com o chefe da casa. Então geralmente era o homem que atendia as visitas, quando chegava alguém na sua casa para visitar. Quem quem ia atender lá era o homem. E ali o homem ficava conversando enquanto a sua esposa ou a empregada ficava fazendo as coisas, os afazeres domésticos, varrendo a casa, limpando. E inclusive disse que ela só comia quando ele saía, a visita saía. Aí quando a visita saía, aí a empregada vinha e comia. Aí a mulher vinha e comia. Então era assim o costume na época dos judeus, do povo da antiguidade. As mulheres ficavam lá para trás da casa, na cozinha, fazendo os afazeres lá para o quarto, enquanto o homem ficava na sala conversando com a visita. E nesse tempo aí a mulher não se apresentava lá, não chegava lá para interromper lá a conversa, não, né? E ela só se alimentava depois que saía a visita. Então por isso que Marta estava nos afazeres lá, e Jesus falou que Marta, uma coisa só é necessária. Tem gente que julga Marta por causa disso, mas isso era o costume das mulheres. Ela estava fazendo a obrigação dela ali de dona de casa. Era uma obrigação das mulheres naquela época. A dona de casa era cuidar dos afazeres da casa. Quando chegava uma visita, ela não ia lá pro meio, não. Até um tempos antigos, as famílias eram assim. Quando um filho passava na frente, correndo para lá e para cá, o pai logo chamava a atenção e a vida até apanhava. O filho até apanhava quando a visita saía. Porque não podia ficar passeando lá no meio da conversa lá do dono da casa com o visitante. Então era mais ou menos isso daí. E quando Jesus multiplicou os pães, 5.000 homens. Pode ver que só se refere aos homens. Não fala a quantidade de mulher nem de criança, né?
Mas lá tinha crianças e tinha mães. Mas Jesus só contou os homens, que tinha 5.000 homens. E na segunda multiplicação tinha 4.000 homens, né? Na primeira 5.000 e na segunda 4.000 homens. Pode ver que quando Adão e Eva lá pecou, Deus só chamou Adão. É Adão, porque você fez isso. Aí Deus foi e lhe deu né, deu uma repreensão ali em Adão. Que Adão que era responsável. Deu a autoridade para ele para ficar responsável sobre a casa, sobre a família, né, sobre os animais. Até o nome dos animais quem deu foi o homem, foi Adão. A mulher é a companheira para andar junto. A mulher vai evangelizar e o homem fica em casa, deitado no sofá, assistindo televisão. Aí não dá, né, irmão? Aí não dá. Então, quer dizer, eles têm que andar junto. O negócio da mulher sair e o homem ficar dentro de casa sem fazer nada, só de cara pra cima, olhando na televisão, né? Então, os dois têm que andar junto. Principalmente na obra de Deus, né? Tem que andar junto. Ainda mais se os dois for cristão, for evangélico. Então, a mulher é para ser companheira do homem. Você tem que ajudar a sua esposa, né? Mas o homem sempre será o chefe da casa. Deus sempre vai cobrar de você, homem, né? Deus sempre vai cobrar do homem, Na lei judaica, no Talmud, o homem era encarregado de ensinar os filhos desde os 3 anos de idade. Desde os 3 anos de idade, o pai era encarregado de ensinar o Talmud para os filhos, né? E quando chegava aos 6, aos 7 anos, ele era levado levava essa criança para ser avaliado por um professor. A criança era avaliada por um professor do Talmud, professor do Talmud. A academia desse professor era equivalente a de um doutor ou de um juiz. Era por isso que ele era chamado de doutor da lei, porque a academia desse professor do Talmud, que ensinava as crianças desde pequeno, a academia dele, o estudo dele, o grau dele de estudo, a faculdade dele, era a mesma, equivalia de um professor, a de um doutor, de um médico e de um juiz. Ele tinha o mesmo respeito, a acadêmica dele era o mesmo. A acadêmica dele era o mesmo de um juiz, de um professor. Por isso que ele era chamado de doutor da lei, né? Quando a Bíblia se refere a doutor da lei, está se referindo a uma pessoa que é professor em Talmud, que ensina as crianças desde pequeno a lei do Senhor. Desde os 3 anos de idade, as crianças judaicas já eram levadas para os 3 anos de idade, era colocado na escola para aprender o Talmud, que o Talmud era a lei e os preceitos de Deus que Deus deu a Moisés, né, no Monte Sinai. Tinha a tábua dos 10 mandamentos e tinha a dos preceitos, né, a dos preceitos da lei, que era para o povo seguir a lei, né? Então o povo de Deus tinha uma lei a ser seguida, e essa lei é através do Talmud, e era ensinada às crianças desde os 3 anos de idade. Que nem eu falei, aos 7 anos ela era avaliada. Por isso ela é chamada doutor da lei. Hoje, Deus cobra de você, pai, a educação dos filhos. Então Deus cobra hoje de você a educação dos seus filhos. Então você tem que ensinar aos seus filhos o caminho de Deus, o caminho que deve andar, o caminho da verdade, né? A gente viu aí, Deus cobrou o grande juízo aí, por causa dos filhos de Eli, né? Que não estavam fazendo o seu papel de sacerdotal, estavam em pecado, estavam cometendo até mesmo adultério, até mesmo no templo do Senhor. E Deus usou o profeta Samuel para repreender Eli e a sua casa. Então ele não tinha culpa, né? Não tinha culpa, ele não podia mandar nos seus filhos. Ele já tinha 98 anos. O que ele ia fazer? Ele ia bater nos seus filhos? Não podia nem bater nos seus filhos, porque seus filhos já eram de maior.
Capaz de seus filhos bater nele e até matar ele. Então, é que nem hoje. Hoje você não tem domínio sobre os seus filhos. Você tem que ensinar ele quando ele é pequeno. Então os judeus eles ensinavam as crianças desde 3 anos de idade, os seus filhos, ao Talmud, a lei do Senhor, né? E com 6 anos, 7 anos de idade ele era avaliado ali. A maioridade do povo judeu era 12 anos de idade. Quando chegava a 12 anos de idade ele já era considerado de maior. Por isso que Jesus foi levado no templo, quando ele tinha 12 anos, que Lucas fala lá no livro de Lucas, que ele com 12 anos de idade foi levado ao templo. Jesus estava passando da fase de adolescente para a fase adulta. Ele já era um adulto. Então na lei judaica, na lei dos judeus, uma pessoa com 12 anos de idade já era de maior, já era responsável pelos seus atos. E a nossa lei aqui brasileira é 18 anos de idade, né? Teve uma época que a mulher era 21 anos. Então a maioridade para nós aqui no Brasil é 18 anos, mas para os judeus era 12 anos de idade. Quando Jesus foi apresentado ao templo com 12 anos de idade, ele estava alcançando, estava passando da fase de adolescente para a fase adulta. Então ele já era um adulto, por isso que ele se desviou da família dele, e a família dele só foi dar falta dele lá no meio do caminho. E quando ele voltou, ele estava no templo, ensinando lá no templo, junto com o doutor da lei. Como eu te falei, a criança era avaliada. Como avaliaram Jesus e viram que Jesus tinha uma sabedoria tremenda, né? Uma sabedoria ali do Espírito Santo de Deus. Então eles viram e deixaram Jesus ministrar no templo. Por que Jesus ministrou no templo? Porque com certeza ele já tinha passado pela avaliação de um doutor da lei e tinha recebido ali o coisa de mestres. Só quem podia ministrar no templo era só o sacerdote, os escribas, os fariseus e os mestres da lei. Então isso significa que Jesus já era. Por isso que Nicodemos, quando foi com ele lá, falou em João 3, ele falou lá, disse mestre, rabi, chamou ele de mestre de rabi, porque sabia que a acadêmica de Jesus, a sabedoria de Jesus era na palavra de Deus, era de um mestre, de um doutor da lei. Então aqui fica minha dica aí, o estudo bíblico aí, que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Espero ter ajudado você em algum conhecimento bíblico. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus.